Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal João do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians! Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que nos acompanham. Hoje temos muitas novidades, tá? Tem muita coisa aí sobre o Corinthians, muitas atualizações. Então, vamos tentar acelerar aí ao máximo para que a gente possa falar de tudo, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, primeiramente quero trazer aqui o sorteio do clube de membros, tá? O senhor Alex Riu foi o sorteado, vai ganhar aí um copo do Coringão, tá? De jogo, ó, Corinthians e Nacional do Paraguai. E também vai levar essa garrafa aqui da Gol Case, tá? A garrafa Urban, modelo muito bacana, tá aqui Gol Case, em homenagem ao nosso título do Campeonato Paulista, tá aqui, né, 2025, aí tem o tricampeonato aqui, ó, 17, 18, 19, 2013, 2009, todos os títulos aí do Paulistão do Coringão, tá? Então o Alex aí vai levar esses dois prêmios do nosso Coringão, certo? E seguimos, para quem quiser participar dos nossos sorteios, basta se tornar membro aí, fazer parte do nosso clube de membros, que já vai estar participando. Sobre o sorteio da camisa, algumas pessoas me sugeriram fazer durante a live, né? Já que a arrecadação foi durante as lives pós-jogo e tudo mais, tô pensando como que eu posso fazer durante a live, tá? Tô pensando, então não sei se nessa live de amanhã já contra o Fortaleza ou domingo contra o Juventude, mas talvez eu faça o sorteio durante a live, tá? E eu explico pra vocês como faz para participar e tudo mais, porque o sorteio da camisa não vai ser pro clube de membros, vai ser pra todo mundo aí que acompanha o canal, tá? Então, tamo junto. Alex, me manda uma mensagem lá no Instagram ou me manda um e-mail, joãodotimão@gmail.com. Hoje temos dois jogos do Brasileirão, o início aí da 37ª rodada, tá? Temos Vasco e Mirassol, Grêmio e Fluminense, dois jogos assim que não mudam muito a vida do campeonato, né? São brigas ali mais tranquilas, nem é briga pelo título, nem contra o rebaixamento, tá? Então, qualquer atualização aí eu trago pro torcedor corintiano também. Vamos para as novidades. Na verdade, deixa eu até contar uma coisa que aconteceu ontem, o pessoal viu aí, né, que eu publiquei no Instagram. Fui na Neoquímica Arena ontem, tá? Convite do pessoal da Central do Timão, em especial aí o Cauê corintiano, para quem acompanha aí as redes sociais, principalmente o Instagram, né? Já deve ter visto o vídeo dele que ele faz abrindo a janela, quando o Coringão ganha, tem alguns vídeos assim, tá? Então o Cauê me convidou lá para conhecer a estrutura deles lá, o estúdio, o espaço de coworking também, né? Que temos aí na arena, o pessoal quiser trabalhar, tem que fazer a reserva lá e consegue trabalhar da arena também, o pessoal que trabalha home office, isso, aquilo, quer ir lá no escritório, tranquilo, tem sala de reunião, tem uma estrutura bem bacana, e o estúdio, né, da Central do Timão. Então, quem sabe aí em breve poderemos ter novidades, tá? Quem sabe, assim que tivermos informações aí, eu passo pro torcedor aqui do canal, tá? Mas só pra registrar aqui, foi uma visita bem bacana, almocei lá na arena também, passei a tarde lá, né? Cheguei um pouquinho antes do almoço, fizemos uma reunião, depois acompanhei algumas gravações, né? Até uma live que teve na Central do Timão também, então só ali assistindo, né? Acompanhando, vendo a estrutura que eles têm lá, bem bacana mesmo, tá? Então vamos aí para as atualizações, que são muitas coisas. Yuri Alberto participou do treino ontem, só que o treino de ontem foi só aquele regenerativo, só a recuperação, né, do jogo de domingo contra o Botafogo. E aí fez o exame de imagem, aguarda agora os resultados, tá, desses exames, pode sair aí agora no início da tarde, o que seja, para saber se ele vai ou não para o jogo contra o Fortaleza amanhã, né? E aí o elenco do Corinthians é isso. Quem atuou por mais de 45 minutos fez um trabalho regenerativo, os reservas foram a campo com o Dorival, fez um trabalho de ataque contra a defesa em um jogo em campo reduzido, e aí hoje ele já define, né, quem vai viajar para Fortaleza para enfrentar aí a equipe de Fortaleza na 37ª rodada, né? E um jogo que vale muito para eles por conta da briga ali contra o rebaixamento. Então, cara, o Corinthians ainda tem a possibilidade de preservar alguns atletas. A gente aguarda a lista de relacionados hoje, né? Provavelmente no final da tarde, que aí eu já compartilho lá no Instagram com vocês, tá?
Ontem também tivemos o primeiro debate sobre a reforma do Estatuto do Corinthians, né? O tema era parte da estrutura que tem hoje no Corinthians, em questão ali de algumas comissões, a questão de contratar ou não parentes, eram essas ideias, né, que foram debatidas ontem, tá? Ó, estabelecem os alicerces jurídicos e organizacionais do clube. Então eram esses temas, né, que foram debatidos ontem. E aí, como tudo no Corinthians vira um grande debate sem uma grande solução, ontem foi uma dessas situações, né? E aí faz parte também desse debate, prós, contras, cada um revela ali, né, a sua sugestão, fala um pouco, tal. Tivemos a presença de mais ou menos 50 pessoas, número bem baixo, né, bem baixo. Debateram sobre esses temas e aí tudo vai como proposta para a reforma do Estatuto. Um ponto que foi muito debatido ontem foi a questão da transparência da audiência. O pessoal perguntou por que essa reunião não está sendo transmitida, né? Por que não estão fazendo uma live dessa reunião para o torcedor que não pode estar aqui? Ah, mas que não sei o quê, mas tal, e aí não transmitiram, né? Alguns conselheiros fizeram aí o requerimento formal para que os próximos encontros sejam transmitidos, né? Tem essa live e a gente aguarda mais atualizações, tá? Então, primeira reunião aí tivemos. Ontem também, a diretoria da Gaviões divulgou uma nota oficial falando sobre a reunião que eles teriam hoje dentro do Corinthians, com o Core, com o Romeu Tuma Júnior, e algumas chapas ali dentro do Corinthians e as organizadas. Lembra aquele dia que as organizadas foram lá no Parque São Jorge, conversaram com as pessoas do Corinthians, né? Entregaram uma carta, tem até sexta-feira para definir uma data de uma reunião. Essa reunião foi definida para o dia 2 de dezembro, mais conhecido como hoje. Hoje, dia 2 de dezembro. E aí ontem eles soltaram essa nota oficial falando que a reunião foi cancelada. E eu tava numa dúvida, por quê? Tá? Por quê? A Safiel já tinha marcado uma reunião com o Corinthians, se eu não me engano era a data do dia 2 também, e eu achei que era a mesma reunião, tá? Só que a Safiel há 3 dias atrás, né, e eu até trouxe aqui no vídeo pra vocês, divulgou uma nota oficial, conversamos com o Romeu Tuma Júnior, com o Osmar Stabile e marcamos uma reunião no Corinthians dia 8 de dezembro para apresentar o projeto e aí serão outros projetos apresentados também, vai ser tudo ali naquela reunião, né, com ideias para o futuro do Corinthians, marcada dia 8. E aí eu pergunto, o que é essa reunião que aconteceria hoje e que foi cancelada? Com as organizadas, o Core e o Conselho Deliberativo e algumas chapas do clube, para falar sobre o quê? Tá? Por isso que eu fiquei nessa dúvida do que era cada reunião, mas, de qualquer forma, adiaram todas aí, né? A da Safiel foi pro dia 8, a com a torcida organizada está cancelada por momento e a gente aguarda essa data, tá? Bom, enquanto isso, ontem tivemos muita coisa, né? Reunião cancelada, tivemos o debate da reforma do Estatuto e também tivemos Andrés Sanches prestando depoimento para a Comissão de Justiça do Corinthians, né? Depois de muita luta, convocaram aí o Andrés, ele foi até o Parque São Jorge, né? Não sei nem se foi a reunião online ou não, mas assim, prestou depoimentos aí para a Comissão de Justiça do Corinthians, e aí a gente aguarda um parecer da Comissão de Justiça para ver se vão levar isso ou não para a Comissão de Ética e Disciplina do clube. É isso, tá? Não tem nem muito o que falar. Agora o Andrés prestou depoimento para eles, para a Comissão de Justiça. E aí, quando acabar a análise da Comissão de Justiça, eles apresentam aí para a Comissão de Ética e Disciplina o que eles entenderam, né, de toda essa situação. Ou seja, a situação do Andrés, né, esse caso do Andrés, ainda nem chegou na mão da Comissão de Ética e Disciplina. É isso, tá? É isso.
Bom, e aí depois, né, só para o torcedor entender o passo a passo, quando chegar na Comissão de Ética e Disciplina, que aí é presidida pelo Leonardo Pantaleão, ele vai ter a responsabilidade de emitir um parecer que vai ser enviado ao Conselho Deliberativo, né, para o Romeu Tuma Júnior, para que ele coloque a pauta em votação no plenário. Caso, né, isso a gente considerando que eles colocariam aí uma possível expulsão do Andrés, por exemplo, tá? Uma punição. Então, passa pela Comissão de Justiça, eles fazem a denúncia para a ética, e aí a ética envia um parecer para o deliberativo para que eles decidam, né, em uma votação no plenário. Surreal. Será que é? Não, em 2025 esquece. Em 2025 esquece. Sem condições, tá? 2026, quem sabe, né? Quem sabe? Se o torcedor tiver muita fé, quem sabe? Bom, ontem tivemos também, né, falando ainda sobre André Sanches, já que dentro do Corinthians as pessoas estão com aquela preguiça, né, de irem atrás das coisas, de resolverem, irem atrás não, né, porque o promotor já resolveu, já foi atrás de tudo, já tem o depoimento, já tem tudo, né? As pessoas dentro do Corinthians estão com preguiça realmente de trabalharem em cima disso. O promotor Cássio Concerino, que já fez a investigação, enviou a denúncia para a Justiça de São Paulo, certo? Para a Justiça de São Paulo. E aí, a juíza do caso está com esse caso na mão desde o dia 14 de outubro de 2025, completando aí 49 dias. Diante dessa demora, o promotor Cássio Concerino fez um pedido formal, tá? A juíza fez um pedido formal para a juíza, falando, ó, Ministério Público, em nome do Ministério Público, né, pelo seu representante, tal, solicito que a juíza oferecida, que a denúncia oferecida no dia 14 de outubro de 2025 em face dos senhores André Sanches e Roberto Gavioli, diante de sua gravidade e importância, seja apreciada pelo Poder Judiciário. Tá? Então ele deu uma cobrada aí, na juíza do caso, do tipo, ó, desde o dia 14 de outubro que tá na mão de vocês e não saiu nada ainda, nem pra sim, nem pra não, nem aceitou a denúncia, nem aceitou a denúncia para que isso vá a julgamento e também nem anulou o processo, nada, tá? Então, a gente aguarda aí a decisão da juíza Márcia Okuda Oshiro, certo? Por mais atualizações. Então, o promotor aí, Cássio, deu uma cobrada, tá, na juíza, e a gente guarda a atualização. Se por um lado, dentro do Corinthians, as pessoas estão fazendo aquele corpo mole, o promotor Cássio Concerino não descansa, né? Segue trabalhando aí em prol do Coringão. Em prol do Coringão, daquelas, né, que a gente não pode falar dessa forma, ele trabalha para o Ministério Público de São Paulo como um todo. É que acabou acontecendo, né, esse caso indo para parar na mão dele. Mas enfim, bom família, ontem novamente saiu a notícia, né, dessa vez aí a fonte Samir Carvalho, de que o Corinthians e a Caixa estão negociando um acordo pelo name rights da Arena, que aí quitaria a dívida que o Corinthians tem com a Caixa, isso e aquilo, as conversas seguem em andamento, as partes vão se reunir, tal. E já ouvi até uma conversa de que essa negociação com a Caixa estaria sendo até uma cortina de fumaça, né? E aí não questionando a informação do Samir, porque essa informação, na verdade, é uma informação que a gente já vem falando há mais de uma semana, inclusive. Né? Não teve nenhuma atualização, assim, na prática. Essa informação da reunião do Corinthians com a Caixa, dessa conversa, dessa ideia do Corinthians, já vem há alguns dias, tá? Então, assim... E não sai disso. É uma nova notícia que não fala nada de novo, né? Nada com alguma novidade. Pô, a negociação avançou, a Caixa aceitou, a Caixa recusou. Não tem nada. É só, não, o Corinthians e a Caixa estão negociando. Sim, a gente já sabe. Já tem um tempo, né? Então, assim, aguardamos, né? Aguardamos. Eu vi até uma pessoa falando, e aí, como eu disse, é a opinião dessa pessoa, e que eu queria compartilhar com vocês para saber a opinião do torcedor também. De que essa negociação com a Caixa nesse momento, o pessoal estaria usando de cortina de fumaça para que, se desse certo, falariam que o Andrés ajudou nessa negociação. Do tipo, ó, o Andrés ajudou a gente, para meio que tentar limpar a barra dele. Então a gente aguarda a juíza também, né, como eu acabei de falar, para que, né, esse processo seja aí não acelerado, porque, na verdade, está até atrasado, né, porque desde o dia 14 de outubro que está na mão já da Justiça de São Paulo.
Bom, agora falando de mercado da bola, duas atualizações rápidas aqui pro torcedor corintiano. O Ekrem Konur, que é um setorista que cobre aí o futebol europeu, notícias de mercado da bola e tudo mais, trouxe que tem alguns clubes europeus de olho no goleiro corintiano Hugo Souza, tá? Qual que é o problema? Até aí tudo bem, goleiro Hugo Souza, convocação para a seleção brasileira, vem tendo boas atuações com a camisa do Corinthians desde que ele chegou na metade do ano passado. Até aí não tem novidade alguma, é um goleiro jovem ainda, né? Ainda é um goleiro jovem. Até aí não tem novidade alguma. A situação que o Ekrem Konur trouxe é a seguinte: as ofertas desses clubes europeus já estão na base de 10 milhões de euros. E essas propostas poderiam chegar em janeiro. Cara, sendo bem sincero com vocês, nesse preço não tem nem como abrir a conversa. O Lucas Perry saiu do Botafogo aí a 16 milhões de euros. Para um time pequeno da Inglaterra. Foi pro Leeds na época, né? Acho que foi isso. 16 milhões de euros. O Hugo Souza é melhor que ele. Então não tem como, cara. Não tem como. As conversas pelo Hugo Souza começam em 20 milhões de euros. Caso contrário, não tem conversa. Por quê? A gente tem que partir de um princípio, tá? Que o Corinthians tem um transfer ban. Então a gente pode vender o jogador, mas aí teria que, para contratar outro goleiro, quitar o transfer ban, para aí sim poder fazer alguma contratação. Então são dois problemas. Primeiro é o transfer ban. Segundo, contratar um substituto, né? Não seria nem um reserva, um substituto com esse dinheiro. E o terceiro, o Corinthians não tem 100% dos direitos do Hugo. Se eu não me engano, são 50%, né? Corinthians... Deixa eu ver aqui. Isso, 50% do Hugo o Corinthians tem. 50% do Hugo. Então a gente está falando de uma negociação aí de, por exemplo, 20 milhões de euros, o Corinthians pegaria 10 milhões de euros para contratar um goleiro substituto, para resolver o transfer ban, para um monte de coisa. Então assim, cara, para vender o Hugo Souza, no momento hoje do Corinthians, teria que ser uma proposta assim surreal pra gente. E esse valor de 10 milhões de euros nem de perto é surreal, tá? Já é baixo se o Corinthians tivesse 100%. Tendo 50%, então, pelo amor de Deus. E a última novidade, família, é sobre o volante Maicon, tá? O Corinthians aí fez uma proposta ao Shakhtar para renovar o empréstimo dele. Cara, o Maicon chegou no Corinthians acho que em 2022, né? Nesse retorno dele. Eu lembro dele em 2022, porque foi o ano da Libertadores e da Copa do Brasil, que a gente perdeu para o Flamengo as duas. E ele machucou o pé, né? Que o Thiago Maia quebrou o pé dele, deu uma solada, quebrou o pé dele e não tomou nem amarelo. Ou tomou amarelo e era para vermelho, não lembro. Mas eu sei que a gente ficou com essa reclamação. Thiago Maia quebrou o pé dele, aí ele perdeu, né? Boa parte da temporada, aí volta na reta final da Copa do Brasil. Se ele bate o pênalti no lugar do Fagner, a gente tinha sido campeão, mas enfim, tá? Então ficou 2022, ficou em 23, naquela remontada, Fernando Lázaro, aí manteve para 2024, manteve 2025, e agora o Corinthians está tentando novamente a contratação dele, a renovação, né, na verdade, para 2026. Por que que eu falo isso? O Corinthians está com transfer ban, só que essa negociação com o Maicon seria uma renovação de empréstimo, então não teria problema. Tá? Pelo que eu entendi da legislação, não teria problema. E temos algumas informações interessantes sobre essa negociação, que é o seguinte: o Corinthians está devendo 1 milhão de euros ao Shakhtar, por conta de atraso aí de pagamentos desses empréstimos, inclusive. Só que o Shakhtar não pode exigir que o Maicon retorne por conta da cláusula de guerra, que ainda está ativa até maio de 2026. Então o Shakhtar não tem força nessa negociação, ele não tem voz nessa negociação. Se o Maicon quiser romper o contrato, né, nessa rescisão unilateral, rescinde. Então o Shakhtar fica meio que segurando ele no Corinthians, vai emprestando pro Corinthians, tal, para manter ali o cara jogando, né, valorizando o atleta, e é isso, tá? Então a gente aguarda aí essa resposta do Shakhtar. Deixa eu até ver aqui até quando vai o contrato dele.
Cara, o contrato dele com o Shakhtar, na teoria... Ah, não, é o contrato. O contrato dele com o Shakhtar vai até o fim de 2027. Então, cara, ainda temos aí muito chão para percorrer, né? Muito chão para percorrer com o Maicon. Já sei a opinião de muitos torcedores, né? Que queriam dispensar o Maicon de qualquer jeito. O problema é, cara, o transfer ban, tá? Para mim, esse é o maior problema. Se a gente pensar que, por exemplo, no fim do ano o Corinthians poderia negociar Alex Santana, o próprio Charles, o José Martinez, que são todos jogadores da mesma posição, se você consegue um empréstimo do Maicon, o Maicon é mais útil do que esses jogadores. Não que o Maicon seja a solução dos problemas do Corinthians. Não, eu não enxergo dessa forma. Só que a gente tem que entender também a realidade do Corinthians. A realidade é difícil, a realidade é com Osmar Stabile como presidente do clube. Então, né, vamos aguardando aí primeiro uma resposta do Shakhtar para que a gente possa ter um melhor panorama, tá, dessa situação. E eu quero saber a sua opinião sobre essa ideia, né, de essa proposta aí para o Hugo Souza, sobre essa proposta do Corinthians para o Shakhtar para renovar aí o empréstimo do Maicon, situação do Andrés, Caixa Econômica Federal e tudo mais. Então, família, muito obrigado. Amanhã a gente volta com mais atualizações. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros. Cliquem no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!